Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Que alegria imensa, que presente maravilhoso do céu é poder entrar no seu lar neste momento. Puxe uma cadeira, sente-se aí do meu lado, deixe de lado por um instante a correria implacável do relógio, o barulho da rua, as panelas no fogão e as preocupações que andam esmagando seu peito e roubando a sua paz. Vamos juntos partilhar o pão vivo, poderoso e curador da palavra de Deus. Hoje, o Evangelho de São João nos leva para o domingo da ressurreição. Os apóstolos estavam trancados dentro de uma casa. E eu peço que você abra bem as portas da sua mente e do seu coração, minha gente, porque o que o Senhor nos ensina hoje é a chave de ouro para curar a nossa ansiedade, os nossos traumas e o pânico que tantas vezes paralisa a nossa vida. O Evangelho diz assim: Ao anoitecer daquele dia, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Meus irmãos amados, tragam isso para a vida e para a realidade de vocês hoje. Aqueles homens, que andaram com Jesus, que viram milagres, estavam apavorados. Eles trancaram a porta com 7 chaves porque tinham medo de morrer, medo do que as pessoas lá fora iam fazer com eles. Minha gente, quantas portas nós mantemos trancadas na nossa vida hoje por causa do medo? Quantas pessoas estão me assistindo agora que vivem trancadas num quarto escuro, sofrendo de depressão profunda, porque têm medo do futuro? Você tranca a porta do seu coração porque no passado alguém te traiu, alguém te machucou, e agora você tem medo de amar e confiar de novo. Você se tranca no medo de não conseguir pagar os boletos, no medo daquela doença voltar, no medo de perder o emprego. O medo é o pior carcereiro que existe. Ele não usa grades de ferro, ele prende a nossa mente e nos impede de viver. Mas olhem o que acontece. As portas estavam trancadas, mas para Jesus ressuscitado, não existe porta fechada que o impeça de chegar até você. Ele não arrombou a porta, ele não bateu pedindo licença. Ele simplesmente passou pelas paredes do medo e parou bem no meio da bagunça emocional dos discípulos, dizendo: A paz esteja convosco. Meu filho, minha filha, Jesus está entrando na sua casa hoje, atravessando as paredes do seu desespero e declarando a paz dele sobre a sua mente atribulada. E logo depois, ele faz algo impressionante. Ele mostra suas mãos e o seu lado ferido. Sabe por que ele fez isso? Para mostrar que ele venceu a morte, mas não apagou as suas cicatrizes. Jesus conservou as marcas dos pregos para te dizer hoje: Meu filho, as feridas que a vida te causou não são o seu fim. As suas cicatrizes não te deixam feio aos olhos de Deus, elas são a prova de que você é um sobrevivente, de que a dor não conseguiu te matar. E, para coroar esse momento de cura, Jesus sopra sobre eles e diz: Recebei o Espírito Santo. Minha gente, o que é um sopro? O sopro é oxigênio. Os discípulos estavam sufocados pelo medo, o ar devia estar pesado naquela sala fechada. Quando alguém tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, a primeira coisa que falta é o ar. A pessoa tenta respirar e não consegue. Jesus vem hoje para ser o seu balão de oxigênio. Ele sopra o Espírito Santo sobre o seu casamento que está sufocado pela falta de diálogo. Ele sopra o Espírito Santo sobre as suas finanças que estão asfixiadas pelas dívidas. Ele sopra sobre a sua mente cansada. E ele entrega a eles o poder de perdoar os pecados. Sabe por quê? Porque quem não perdoa, continua trancado. O rancor é a fechadura do inferno, mas o perdão é a chave da liberdade. Destranque essa porta hoje. Solte essa mágoa. Deixe o sopro de Cristo entrar, curar as suas feridas e devolver a alegria de viver que o medo tentou roubar da sua família. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus vivo,
nosso Redentor e aquele que não conhece barreiras, portas trancadas ou limites para nos alcançar. Nós nos colocamos agora diante da vossa presença santa, majestosa, transbordante de glória, de ternura e de infinito poder misericordioso. Nós somos a vossa comunidade, o vosso pequeno rebanho que, tantas e tantas vezes, caminha apavorado, com a alma cheia de medos, trancado em nossas próprias inseguranças, traumas e decepções. Nós chegamos até vós, Senhor, reconhecendo que somos frágeis, que somos pequenos, e que os problemas lá de fora têm nos assustado tanto que nós nos fechamos para o mundo, para a vida e até mesmo para vós. Ouvimos o vosso Evangelho hoje, Jesus, e a vossa palavra tocou profundamente as nossas feridas, descendo como uma lufada de ar puro, como uma brisa suave na nossa mente sufocada, porque descobrimos que nenhuma porta trancada pode impedir o vosso amor de entrar nas nossas casas e nos trazer a paz. Nós vos pedimos perdão, Senhor, com a alma ajoelhada, o rosto na poeira e o coração banhado em lágrimas de profundo e sincero arrependimento. Perdoai-nos por todas as vezes que o nosso medo foi maior do que a nossa fé. Quantas vezes, Pai amado, nós trancamos as portas do nosso coração por causa do orgulho e da mágoa. Vós nos destes a missão de perdoar, mas nós preferimos reter os pecados dos nossos irmãos. Nós guardamos rancor daquele parente que nos feriu, do marido, da esposa, do vizinho, e com isso, adoecemos a nossa própria alma. Nós confessamos que, diante das ameaças do desemprego, da crise financeira e das doenças, nós entramos em pânico, perdemos o sono, murmuramos e agimos como se vós estivesseis morto no sepulcro. Lavai, Senhor, o nosso coração com a água viva do vosso Espírito e com o poder purificador do vosso preciosíssimo sangue. Limpai a nossa mente do desespero, curai a nossa falta de confiança e ensinai-nos a respirar o vosso perdão todos os dias de nossas vidas. Nós vos apresentamos, neste momento de clamor profundo e fervoroso, o grito angustiado de todos os vossos filhos que estão com a alma dilacerada, vivendo no abismo do adoecimento mental, sentindo-se sufocados pelo medo e pelas incertezas da vida. Olhai, Divino Espírito Santo, sopro de vida, para as famílias que estão vivendo o terror da depressão profunda e da síndrome do pânico que congela a existência. Nós te apresentamos os nossos irmãos que não têm forças para sair de casa, que acordam com um peso insuportável no peito, que sentem a garganta fechar, que choram escondidos porque o mundo lá fora parece uma ameaça constante. Nós vos suplicamos, Mestre ressuscitado, atravessai as paredes desses quartos escuros agora mesmo. Soprai o vosso oxigênio celestial sobre essas mentes conturbadas. Libertai o vosso povo da síndrome do pânico, dessa ansiedade esmagadora e cruel que corta a respiração, que acelera o peito na madrugada fria, trazendo o terror noturno e os pensamentos diabólicos de autodestruição. Nós ordenamos agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que todo espírito de angústia, de tormento psicológico, de trauma, de fobia social, de tristeza mortal e de depressão bata em retirada das nossas casas e das nossas mentes para sempre. Inundai os nossos lares com a vossa paz inabalável e apaziguai as tempestades emocionais da nossa gente. Nós clamamos a vós, Médico Supremo das almas e dos corpos, operai os vossos milagres curadores sobre as nossas dores e doenças físicas, vós que nos mostrastes as vossas chagas gloriosas. Senhor, nós te apresentamos todos os enfermos que estão deitados nos leitos frios e solitários dos hospitais, nas UTIs, sofrendo com dores crônicas que castigam os ossos, lutando bravamente contra tumores malignos, enfrentando as sessões dolorosas e nauseantes de quimioterapia e radioterapia, batalhando contra as doenças cardíacas, respiratórias, autoimunes e todas as síndromes raras que a ciência desengana. Olhai para aqueles que hoje receberam laudos médicos terríveis e estão com as portas da esperança fechadas. Vós sois a cura e a ressurreição, Jesus. Tocai agora nesses corpos enfraquecidos, machucados e fragilizados. Que o vosso sopro de vida penetre em cada célula doente, queimando toda enfermidade, restaurando a saúde, purificando as correntes sanguíneas, fortalecendo os órgãos e operando o milagre extraordinário da cura física, para a glória de Deus Pai. Levantai os vossos doentes, Senhor, e transformai as cicatrizes deles em troféus de vitória. Senhor da providência infinita, nós vos entregamos as nossas casas de tijolos, a nossa labuta, o suor do nosso rosto, as nossas dívidas e o nosso pão de cada dia. Acalmai o coração dos pais e mães de família que choram apavorados pela falta de emprego,
destrancai as portas de um trabalho abençoado que o mundo fechou, destrancai as finanças retidas e não deixeis faltar a dignidade e a providência nas nossas mesas. Restaurai os casamentos em crise, soprai o vosso espírito sobre os casais frios e distantes, renovando o perdão e o amor. Resgatai a nossa juventude que se trancou nas ilusões virtuais, nos vícios e nas drogas. Nós vos consagramos a nossa mente, as nossas lutas, a nossa saúde e todo o nosso futuro, na certeza inabalável de que o vosso sopro de paz nos guiará e nos sustentará, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos queridos, que palavra consoladora, que arromba as portas dos nossos medos e traz um frescor do céu para o nosso coração cansado. A grande lição que nós levamos hoje para o nosso travesseiro, para curar a nossa mente e encher a nossa semana de coragem, é esta: não importa o quão forte e pesada seja a porta que você trancou por causa do medo, o amor de Jesus atravessa qualquer barreira para te dizer que a paz chegou. O perdão é a chave que te tira dessa prisão. As cicatrizes que você carrega não são defeitos, são os carimbos de que você venceu ao lado de Cristo. Pare de se esconder. Receba o sopro do Espírito e volte a viver. Eu quero deixar uma exortação, um desafio prático para você viver nesta semana. Toda vez que o medo tentar te paralisar, quando você for abrir a carteira e ver as contas, ou quando o pânico e a falta de ar quiserem te sufocar, eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo. Feche os seus olhos, respire bem fundo, puxando o ar com muita calma, e ao soltar o ar, declare em voz alta: o sopro do Espírito de Deus está em mim, o medo não me domina e a paz de Cristo é a minha força. Repita isso 3 vezes. É um exercício espiritual e físico que vai quebrar a crise de ansiedade e trazer a paz de imediato para sua mente. E para que a gente continue sempre juntos, quebrando os cadeados do mundo, curando as nossas dores e nos alimentando do sopro de Deus todos os dias, eu preciso muito que você caminhe comigo nesta linda missão. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal. É muito simples e de graça. Basta clicar nesse botãozinho vermelho. Venha fazer parte do nosso exército de corações curados e cheios do Espírito Santo. Ative o sininho das notificações para que o YouTube te acorde com a voz do Senhor e o abraço do céu logo cedo. E cumpra a sua nobre ação missionária de hoje. Compartilhe este vídeo. Mande no WhatsApp da família, nos seus grupos e de forma muito especial para aquela pessoa que está deprimida, chorando, trancada no quarto com medo da vida e precisando urgente respirar a paz. Leve o oxigênio de Cristo para a vida desse irmão. Deixe aqui nos comentários a sua oração de entrega, escancarando a porta da sua vida para o Senhor. Escreva com muita força, alegria e certeza inabalável: Jesus, sopra o teu Espírito sobre mim. Eu vou ler o seu comentário e vou rezar com muito carinho para que as muralhas do medo caiam na sua família. Vão em paz, com coração inabalável, perdoando, respirando aliviados e vivendo na paz de Cristo, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.